Olá, pessoal. Tudo bem, oitavo ano? Deixa eu melhorar aqui, aumentar o som. Tudo bem, gente? Aqui é a professora Michele. Vim gravar essa videoaula para vocês, tá? E a gente vai corrigir os exercícios da página 24 e 26. Mas antes eu vou relembrar com vocês um pouquinho os conceitos de frase, oração e período, tá? Então vamos lá, gente. Vamos relembrar essa matéria aí, ok? Ó, frase. O que é frase, pessoal? Todo enunciado com sentido completo, né? Eu consigo comunicar, o outro consegue me entender. Então, eu construo uma frase, ela pode ter verbo ou não, né? Quando ela tem verbo, é uma oração, tá? Então, como diz aqui, ó, a frase é todo enunciado com sentido completo, tem o propósito comunicativo, tá? Oi, bom dia, boa tarde, tudo bem? Parabéns, feliz aniversário. São exemplos de frases, entendeu? Comuniquei. Não importa se ela é grande, tem muitas palavras, né? Ou se somente duas, três, uma, tá? Ela comunicou, ela é frase, ok? Pode ser elaboradas por uma única ou por várias palavras, tá? Podem apresentar um verbo ou não, como eu já havia dito, né? Na escrita, os limites da frase são indicados pela letra inicial. Não é assim? Quem não lembra quando a gente falava assim, início de frase, letra maiúscula? Quem não lembra aí, né? Então, começa aí, nessa letra maiúscula, o início da frase. E termina no seu ponto, que pode ser um ponto final, um ponto de exclamação, um ponto de interrogação, né? Termina sempre numa pontuação, tá? Ok? Relembrou? Beleza. Alguns exemplos de frases, olha só. Aqui, ó. A ideia não é comunicar? Ai, né? Socorro. O quê? Tá? Mas que coisa terrível, hein? Quanta bagunça. Olha só os exemplos. Que tragédia, meu Deus. Como assim? Tenho muito a fazer. Fogo, fogo, ó, corre, vambora. Reparou? Consegui comunicar, o outro conseguiu me entender? Então, legal, é frase. Beleza? Vamos lá. E oração? Que negócio é esse? Qual é a diferença? A diferença é que para ser oração, obrigatoriamente tem que ter verbo. Então, olha o que diz aqui. A oração é uma frase, trata-se de um enunciado linguístico cuja estrutura caracteriza-se obrigatoriamente pela presença de um verbo, tá? Na verdade, acompanha aqui comigo, ó. A oração é caracterizada sintaticamente pela presença de um predicado, o qual é introduzido na língua portuguesa pela presença de um verbo. Geralmente, a oração apresenta um sujeito, termos essenciais, integrantes ou acessórios, tá? Como está escrito aí, ok? Olha os exemplos. Corra, correr é verbo, né, gente? Outro exemplo, esses doces parecem muito gostosos. Olha aí, parecer. Repara, tem um predicado aqui, ó, né? Verbal, tem verbo, tá? Chove muito no inverno. Olha aqui, chover, verbo, fenômeno da natureza, tá? Então, todas as três aqui são orações. Tranquilo? Beleza? Deu para entender? Deu para relembrar, né, gente? Por favor. Vamos lá. E período? O período pode ser simples, o período pode ser composto, tá? Se ele tem mais de um verbo, período composto, tá? O período é uma unidade construída por uma ou mais orações. Por isso que eu falei, se ele tem mais de um verbo é porque ele tem, né, várias orações. Então, ele é um período composto, tá? Se só tiver um verbo, uma única oração, o período vai ser simples. Tranquilo? Ok? Muito bem.
Período simples, vamos recapitular. São aqueles constituídos por uma oração, ou seja, um enunciado com apenas um verbo, tá? O sentido tem que estar completo, ok? Exemplo, os dias de verão são muito longos. Verbo ser, ó, tá? E o período composto, gente? Os períodos compostos ou compostos são aqueles constituídos por mais de uma oração, ou seja, 2 ou mais verbos. Exemplo, olha aqui. Mariana me ligou para dizer que não virá mais tarde. Olha quantos verbos tem aqui. Ligou, dizer e virá. Ligou, dizer e virá. Entendeu? São orações? Sim. Então, o período é composto. Tá? Ok? Seguindo. Agora sim, vamos para os exercícios do livro, tá? Página 24 a 26. Só que na 24 é a continuação lá em cima, tá? Dos exercíciozinhos que começam aí na 23, lá no finalzinho, ok? Então, só pra gente fechar, entender, né? O que é para fazer nesses exercícios continuativos da 24. Você vai ler as frases, identificar os verbos e a quantidade de orações, ok? Você já deve ter feito essa página 23, tá? Ou terminado aí na letra B. E a gente, então, agora vai dar continuidade na letra C, tá? Então, eu trouxe aqui, ó, quantos verbos e quantas orações tem. Então, a vida é cheia de mudanças, por isso a reflexão torna-se essencial. Quais são os verbos, gente? Ó, o verbo ser, só que ele aqui está conjugado, é o verbo é, tá vendo? Vou aumentar aqui para você, ó. É, que é o verbo ser, né? Eu sou, tu és, ele é. É assim que se conjuga, tá? O verbo ser. O verbo tornar, tá vendo? Ó, tornar-se, torna-se, né? Então, o verbo tornar. Por isso, ele tem o quê? Duas orações, tá? Duas orações. Deixa eu ver se eu coloquei aqui. Ó, aqui eu tenho os exercícios, tá vendo? A vida é cheia de mudanças, por isso a reflexão torna-se essencial. Então, os verbos são verbo é, tá? E aqui o verbo tornar, ok? Tá? Tem dois verbos, duas orações, período composto, ó. Começa na letra maiúscula, termina no ponto final, ok? Ah, mas tem uma vírgula, professora. A vírgula é uma pausa, tá? Não é uma finalização, ok? Tá? Então, você conta aqui ponto para fechar o período, tá? E na D, o mundo hoje em dia está repleto de intolerância. Dessa forma, o respeito faz-se necessário. Então, nós temos aqui verbos, ó. Está, ok? Faz, que é o verbo fazer, né? Muito bem. Dois verbos também, duas orações, período composto, tá? Ó. Conferindo, verbo estar e fazer. Duas orações, beleza? Muito bem. Corrija aí pra gente ir pro exercício aqui, ó. 4, né? Identificar aí se as frases são nominais ou frases verbais. Lembrando que para ser frase verbal tem que ter verbo, ok? Lembra do predicado verbal? Então, frase verbal. E frase nominal, gente? Você não vai encontrar verbo, tá? Ok? A gente vai ver isso aqui no exercício. Belezinha? Ó, observe as frases a seguir e indique quais delas são verbais e quais são nominais, tá? Vamos lá, vamos fazer? Eu não coloquei aqui a resposta, tá? Eu vou te apresentar a resposta no livro. Aqui a gente vai falar, a gente vai pensar e você aí em casa vai fazer no seu caderno ou no seu livro, tá certo? Tá bom? Então vamos lá. Fogo! Ó, tem uma exclamação, uma única palavra, não é verbo, né? Então aqui eu tenho uma frase nominal. Ele apresenta apenas o nome, ok? Esse substantivo aí.
com um ponto de exclamação, o que que a gente entende? Nossa, tá acontecendo, né? Tá tendo fogo em algum lugar, não é isso? Fogo, fogo, né? Beleza, então aqui eu tenho uma frase nominal, tá? Então é isso, escreve aí. Na B, o sol ilumina a cidade. Tem verbo aí, né, gente? Lógico. Identifique o verbo. O verbo está sempre ali, ó. Tá no predicado. Se refere à ação do sujeito. Nesse caso aí, o sujeito é o sol. O que o sol está fazendo? Ilumina, né? Ele está iluminando. Então, o nosso verbo aí é o ilumina, tá? Ok? Se tem verbo, essa frase, então, ela é verbal, certo? É isso aí. Ó, indique quais delas são verbais e quais são nominais. Tranquilo. Tu vai escrever frase nominal aqui em cima, frase verbal aqui embaixo, na letra B, tá? Vamos ver a C. Minha irmã saiu para almoçar cedo. Qual é o verbo nesta oração? O que essa irmã fez? Saiu. Então, saiu é o verbo. Se tem verbo, essa frase ela é verbal. Tranquilo, né? É isso aí. Letra D. Olha só, belo trabalho. Alguém aí, né, elogiando, né? Muito bem, belo trabalho. Tem verbo aí, gente? Pensa aí. Não tem, né? Então a frase ela é nominal. Belo trabalho, frase nominal, ok? Na letra E, a bola entrou no gol. O que aconteceu aí? O que essa bola fez? Para onde ela foi? Entrou. Então eu tenho verbo. Se tem verbo entrar, se é uma ação, não é isso? Frase nominal. Desculpa. Frase verbal. A bola entrou. Entrar é uma ação. Frase verbal, tá? Até a cabeça aqui, ó, confundi. Frase verbal, gente. Lógico, né? Ô, Michele. Tá, gente? A bola entrou no gol. É uma ação, ok? Frase verbal. Letra F. Cuidado. Perigo de incêndio. Tem verbo aí, gente? Cuidado. Perigo de incêndio. Não tem verbo, né? Então aí, frase nominal, ok? Letra G. Que manhã agradável. Olha só. Que manhã agradável. Tem verbo? Não. Frase nominal. E na H, os professores entregaram as provas ontem. O que os professores fizeram, gente? Entregaram. É verbo? Sim. Se é verbo, frase verbal, ok? Tranquilo? Muito bem. Pegou, gente? Ah, professora, eu não peguei. Então calma, não desespera. Aqui, ó. Olha aqui para você corrigir aí bonitinho, tá? Número 4. Aqui, ó, tá bom? Fogo, frase nominal. Sol ilumina a cidade, frase verbal. Minha irmã saiu, frase verbal. Belo trabalho, frase nominal. A bola entrou no gol, frase verbal. Cuidado, frase nominal. Que manhã agradável, frase nominal. Os professores entregaram, frase verbal. Ok? Corrige aí. Deixa eu sair daqui para você eu não te atrapalhar e você não ficar aí. Corrige aí, gente. Corrige aí. Ok?
Vamos lá, tem muito exercício ainda para fazer, hein? Tá? Aqui embaixo, ó, nós temos um mini conto, tá? Por meio da leitura desse texto, vemos que há informações que não foram apresentadas para o leitor, deixando-o imaginar o que há por trás das informações narradas. Para você, quem é esse personagem que acordou? Resposta aqui é pessoal, tá? Mas vou fazer a leitura com você. Ó, quando acordou, o dinossauro ainda estava lá. E quem será que acordou? Tá vendo? É um mini conto, né? Então, quando acordou, o dinossauro ainda estava lá. Será que tinha alguém perdido na caverna? Será que era um menino que caiu? Enfim, vamos imaginar, vamos criar, tá? E aí você coloca a sua resposta aí, tá? Esse dinossauro ele seria uma referência a um animal pré-histórico ou é uma referência a outro elemento? Tipo, pode ser um objeto, pessoa, animal? Será que não está se referindo ao animal em si, pré-histórico? Ou é como se estivesse falando, ah, sai daí, dinossauro, né? Ou tira esse dinossauro daí. E está se referindo a outra coisa, grande, enorme, enfim, assustadora. Percebeu? Tá? Então, você pode criar à vontade, é um mini conto, e você pode desenvolver sua resposta aí na letra A e na letra B, tá? Na C, quando essa história pode ter acontecido? Nossa, pode tanto se referir a um tempo bem passado, né? Antigo, pode estar se referindo a algo atual. Como eu falei, se a gente de repente imaginar um menino, né? Caindo aí numa caverna, se perdendo no meio da floresta. Ah, mas hoje não tem dinossauro, mas aí a gente pode estar comparando alguma coisa que ele tem encontrado no meio do caminho, tá? Ao dinossauro. Então, é um mini conto, gente, ok? Tá bom? Muito bem. Na letra D, esse mini conto ele é formado por apenas 37 letras. Quantos períodos e orações há nele? E aí, gente? Há um período composto com 2 orações, ok? Ó, quando acordou, acordar é verbo, tá vendo? Então tem uma oração aqui. O dinossauro ainda estava lá, estava é outro verbo. Então tenho 2 orações. Se eu tenho 2 orações, o período é composto. Verbos aí, ó, acordou e estava, ok? Acordou e estava, beleza? Então, corrija aí também no seu caderno, tá? É só você ter um olhar atento para identificar os verbos, né? Se tiver verbo, você conta orações, tá? Vamos lá então, deixa eu passar aqui. Já falamos do conto, né? Agora aqui, ó, número 2. Na tirinha a seguir, a personagem Mafalda recebe uma gentileza da colega Susanita. Vamos fazer a leitura? Olha o que diz o primeiro quadrinho. Está aí no seu livro, hein? Acompanha, gente. Vamos dividir esse torrone metade para cada uma? Aí a Mafalda. Você não vai se arrepender depois. Imagina. Aí dividiu, né? Cortou ali no meio. Deu uma para cada um. Mafalda comendo, ela comendo. Olha o olhar dela pro torrone. Aí ela deve estar falando, né? Ou pensando, ó. Bem que dizem que repartir é morrer um pouco. Olha só, porque ela ficou com metade só, né? E na cabecinha dela, nossa, vai acabar rápido, né? Pouquinho. Mas é isso aí. Repara que tem um verbo aqui que está em negrito, ó. Repartir, tá?
Observe no primeiro quadrinho a expressão de Mafalda ao ouvir a oferta de Susanita. O que a expressão dela demonstra? Olha só, Mafalda já conhecendo a sua amiga, né? Tem certeza? É isso mesmo, ó. Depois você não vai se arrepender? Não parece, gente, que ela tá falando assim, ó. Te conheço, hein? Entendeu? Olha bem a expressão dela. Parece que ela tá falando pra outra, ó. Te conheço, hein? Você vai se arrepender, né? Legal, né, gente? Então aí, ó. Aqui, você pode colocar que a Mafalda, ó, se surpreendeu, né? Com a amiga. Ó, você não vai se arrepender depois? Então ela ficou o quê? Impressionada? Pode ser. Surpresa? Pode ser, tá? E aí você põe a resposta que você achar que dá aí, ok? Na letra A, né? Mafalda pode ter ficado surpresa, impressionada aí com a atitude da sua amiga. Tá bom, gente? Escreve aí. Ok? Na letra B, compare a expressão facial de Susanita no primeiro e nos demais quadrinhos da tirinha. O que é possível perceber em relação ao comportamento dela nos diferentes momentos? Volta lá na tirinha. O que a gente consegue, então, perceber aí? Ó, na letra B. No primeiro quadrinho, deixa eu aumentar aqui para você ver. No primeiro quadrinho, ela está bem animada e feliz. Mas, quando ela divide o seu doce, ela demonstra estar o quê? Arrependida. Sentindo como se tivesse perdido algo, ou seja, um pedacinho de sua vida. Nossa, né? Então, responde aí, tá? No primeiro quadrinho, ela está bem animada e feliz. E no outro quadrinho, ela demonstra arrependimento, tá? Muito bem. Letra C. No primeiro quadrinho, há uma frase nominal. Ó, metade para cada uma. Essa é a frase nominal, tá? Escreve aí. Pede para você transcrever a frase, tá? Escreve aí. Na D. Na D, identifique no primeiro quadrinho as frases verbais e transcreva-as a seguir. Então, nós temos aqui, ó, as verbais, gente, que tem verbo, tá? Vamos dividir esse torrone? Ok? Vamos dividir. E o outro? Você não vai se arrepender depois. Então, ó, vai arrepender, tá? São verbos. Então, corrige aí também. Chegar pra cá, que aí dá pra você corrigir, tá? Na frase nominal, repetindo, hein? Metade para cada uma. Observe que não tem verbo aqui. E na segunda pergunta, vamos dividir tem verbo. E você não vai se arrepender também tem verbo, tá? Ok? Letra C e letra D. Oi, gente, corrigiram? Na letra E, a fala de Susanita, no segundo quadrinho, pode ser considerada uma frase? Aí pede para você explicar. E aí? O que você acha? Sim, né? Ela transmite sentido completo. A palavra imagina
É um verbo, portanto, trata-se de uma frase verbal, ou seja, de uma oração, tá? Então, olha só. Imagina, tá vendo aqui? É um verbo. Eu imagino, tu imaginas, nós imaginamos, tá? Então, sim, né? A fala de Susanita no segundo quadrinho pode ser considerada uma frase? Sim, uma frase verbal, tá? Muito bem. Temos agora na questão 3, olha aí. Leia o poema a seguir, é um poeminha, né? Diz assim: iniciação técnica. A porta fechada. A cara no espelho. A torneira aberta. A cara no espelho. A água escorrendo. A cara no espelho. A espuma espumando. A cara no espelho. A mão emocionada. A cara no espelho. A primeira faz tchan. A segunda faz ai. O que aconteceu, gente? Ele se cortou, né? Ele se cortou aí, ó. Dá a entender isso. Ele tá com a gilete aqui na mão, tá vendo? Foi se barbear, ó. Ficou ali todo se admirando, né? Enfim, se cortou. Vamos lá. Explique a relação entre o título e o assunto tratado no poema. Olha o título: Iniciação técnica. Iniciação, fácil, né, gente? Tudo aquilo que está começando, né? Iniciando. Então, talvez aí o rapazinho esteja começando a ter esse hábito de se barbear. Pode ser isso, né? Tá? E técnica, porque será que tem uma forma certa, ideal, determinado cuidado para justamente não acontecer o que o poema sugere que aconteceu? Dele se cortar, se machucar? Então, né? Essa é a relação, tá? O título com o que o poema acaba apresentando aí pra gente. No seu livro, você pode colocar aí, ó. Não precisa escrever tudo. O ideal, gente, é você entender, né? E explicar com as suas palavras, tá bom? Então, vou ler o que tá escrito aqui. Ó, o título, ele remete a uma iniciação técnica que se refere à primeira vez em que o garoto vai se barbear, viu? Tem a ver com o que eu falei. Isso pode ser percebido pelos versos que indicam o local onde o eu lírico se encontra, né? Na pia, a água escorrendo, a espuma, tudo indica que ele está ali, além da imagem, né? Para se barbear, tá? Então, sim, você responde aí a sua questão, tá bom? Nesse poema há diversas frases nominais, e aí pede para você sublinhar. Frase nominal, gente. Vamos ver? Olha aí. A porta fechada, a cara no espelho, a torneira aberta, a cara no espelho, tá vendo? Não tem verbo. Então, você tem aqui o quê? Frases nominais, tá? Então, você pega uma canetinha aí, sublinha, pode ser um lápis de cor, né? Uma outra cor. Sublinha aí no seu livro, tá? Ok? Estamos quase terminando. Mas vamos lá, vamos seguindo. Na letra C, contorne os verbos nas frases verbais e classifique o tipo de período dessas frases. Olha só, pede para você circular, contornar os verbos, tá? Nas frases verbais. Então, a gente tem aqui, ó, a água escorrendo, a espuma espumando, tá vendo? A primeira faz tchan, a segunda faz, tá? Pede para contornar os verbos nas frases verbais e classificar o tipo de período dessas frases. Vamos ver? Olha aqui. Escorrendo, espumando e faz. Você pode circular, tá? Ok? Os períodos são simples, pois apresentam apenas um verbo. Repara que cada verbo está numa linha, ó, e o ponto final, tá? Ok?
Pode olhar aqui, ó, água escorrendo, ponto final. A espuma espumando, ponto final, tá vendo? A primeira faz, também tem um ponto de exclamação finalizando a frase, a oração, tá? Então é isso aí, gente. Deu para corrigir? Tranquilo, né? Então aqui nós fechamos a página 26, corrigindo aí os nossos exercícios, tá? Eu finalizo essa aula aqui com você. Faça a correção no seu livro aí e até a próxima, tá bom? Tchau, tchau, beijinho, fica com Deus.